Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Signori, acerte a questão 2020, atualidades. Gabarito e comentário da questão aqui de número 12. Então nós temos dois fragmentos de notícias desta questão de 2020, VUNESP, SPCine, uma falando da morte de dois indígenas da etnia Guajajara, e outra falando da morte de um indígena da etnia Tuiuca. E aí, o que a questão está perguntando destes fragmentos aí de notícia? Os fatos citados em 1 e 2 ocorreram respectivamente nos estados, nosso gabarito é a letra B, nos estados do Maranhão e do Amazonas, pessoal. No caso aí do Maranhão, é uma terra indígena que tem sofrido aí com invasão, com invasores, com extração ilegal de madeira, e que os indígenas eles próprios se organizam na defesa da sua terra indígena, inclusive com um grupo aí denominado de Guardiões da Floresta. Nós já tínhamos tido no ano passado a morte do líder deste grupo, que é ali Guajajara, né? Paulino Guajajara, e agora mais dois indígenas foram mortos. E lá no Maranhão e no Amazonas, como diz ali, ó, da etnia Tuiuca, um índio da etnia Tuiuca, que ele estava em Manaus, né, ele trabalhava ali numa entidade indígena de Manaus, ele foi morto a pauladas em Manaus, foi uma morte brutal, uma morte bárbara. Então no Maranhão e no Amazonas. E estes dois episódios, eles retratam aí o problema da questão indígena no Brasil, que é uma questão ainda não resolvida. A Constituição, ela diz que os indígenas eles têm os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, eles foram os habitantes originários do Brasil, são ainda, o português é o colonizador, o conquistador, então direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e o usufruto exclusivo. A Constituição vai detalhar um pouco mais isso e a legislação infraconstitucional também vai detalhar isso. E o que nós verificamos? Terras indígenas invadidas, recursos das terras indígenas sendo ilegalmente explorados, extração ilegal de madeira, garimpo de ouro, de outros minerais também, mas basicamente é de ouro, e a União a quem cabe demarcar as terras indígenas e dar a devida proteção aos indígenas não faz isso, não consegue fazer isso adequadamente, não só no governo atual, mas em governos anteriores também. E aí nós vivenciamos estes episódios de conflitos entre indígenas e pessoas que invadem fazem ali a extração ilegal de riquezas das suas terras. Bom, é uma questão bem mais abrangente, bem mais complexa, mas eu teria que me aprofundar mais sobre isso. E aí o nosso comentário ia ficar muito longo. Beleza, galera? Então era isto aí, pessoal. Bons estudos a todas e todos vocês.